colegas. Quero também comentar uma questão que pode cair na prova dos senhores, ou seja, a respeito da responsabilidade civil em relação aos danos causados na barragem localizada em Brumadinho, cidade de Minas Gerais, ou seja, a tragédia de Brumadinho, diante do rompimento da barragem que depositava dejetos na empresa Vale do Rio Doce, que acarretou a morte de centenas de pessoas, com mais de centenas de pessoas desaparecidas. Qual seria, nesse caso, a responsabilidade? Seja do Estado, seja da empresa, que, no caso, estava prestando um serviço público, uma vez que a mineração, os minérios, são bens da União, porém, ela pode oferecer concessão para a referida empresa explorá-los. Neste caso, no âmbito ambiental, a responsabilidade ela é uma responsabilidade objetiva, nos termos do próprio artigo 14 da Lei Ambiental. Ou seja, essa responsabilidade ela independe de comprovação de dolo ou culpa, ou seja, de elemento subjetivo. Basta o fato de serviço, o nexo causal entre o fato de serviço e o dano. Ou seja, o fato de serviço foi o rompimento da barragem. E houve também o nexo causal entre o rompimento da barragem e a morte das várias vítimas. E houve também o dano, que constitui na morte de centenas de vítimas. Então, está configurado os requisitos da responsabilidade objetiva. Ademais, no que tange aos danos ambientais, vigora a teoria do risco integral, segundo o entendimento do STF, do STJ e da doutrina majoritária. Ou seja, segundo essa teoria, ela não admite excludentes de responsabilidade, tais como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Ou seja, ainda que fosse um relâmpago que tivesse provocado o rompimento da barragem, o Estado deveria responder objetivamente pelos danos ambientais causados à população. É importante também, senhores, que façamos uma digressão histórica em relação à responsabilidade do Estado. Inicialmente, na Inglaterra e na França, na época do absolutismo monárquico, vigorava a total irresponsabilidade do Estado, ou seja, o rei nunca errava, embora pudesse cometer algum ato ilícito. Em seguida, houve evolução. O Estado passou a responder subjetivamente, ou seja, deveria comprovar que o Estado agiu com dolo ou culpa. Certamente uma prova diabólica, de difícil produção, pela vítima ou família da vítima. E segundo essa teoria, o Estado só responderia pelos atos de gestão, ou seja, não poderia responder pelos atos de império, pois estes constituiriam a supremacia do interesse público sobre o privado. Em seguida houve a Revolução, a evolução dessa teoria na França durante o século XIX para a teoria da responsabilidade subjetiva pelo fato do serviço. Ou seja, se o Estado prestou um serviço mal, ou não prestou o serviço, foi omisso, ou prestou um serviço defeituoso, ele deveria também responder, mas de forma subjetiva. Ou seja, essa responsabilidade subjetiva, ela admite a inversão do ônus da prova, ou seja, não era o cidadão que tinha que comprovar que o Estado agiu com dolo ou culpa, mas sim era o Estado que tinha que comprovar a ausência de algum elemento da responsabilidade subjetiva, ou seja, a ausência do fato do serviço, a ausência do nexo causal, do dano, e também a ausência do elemento subjetivo, ou seja, era o Estado que tinha que comprovar que o serviço não foi prestado de forma falha. Em seguida, houve a evolução para a teoria do risco administrativo, ou seja, que vigora no artigo 37, parágrafo 6 do Código da Constituição Federal. Ou seja, embora essa teoria seja objetiva, ou seja, ela prescinde dos elementos subjetivos, ela admite excludentes de nexo causal, tais como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Porém, no caso Brumadinho, que também está relacionado com o acidente de Mariana, ocorrido há anos atrás,
diante até mesmo da negligência da empresa Vale do Rio Doce, conforme alguns argumentos nesse sentido, a responsabilidade no âmbito do direito ambiental, ela é uma responsabilidade objetiva, regida pela teoria do risco integral, ou seja, não admite excludentes de nexo causal pelo Estado, tais como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Ou seja, ainda que fosse um raio que tivesse provocado o rompimento da barragem, ainda assim o Estado ele deve responder pelos danos materiais e morais causados à população. Uma vez que basta a comprovação do fato de serviço, que foi o rompimento da barragem, o nexo causal entre o fato de serviço e o dano, que constitui na morte de centenas de vítimas. Eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.